Graça e paz, amados de Deus. Olha ele aí, olha aí, ó. Mais uma novidade aqui no Point, manuscritos do Novo Testamento, introdução à manuscritologia, um estudo comparativo entre as versões bíblicas Almeida Revista Corrigida e Nova Almeida Atualizada. O autor é o pastor Altair Germano, a editora é Edições Bernhard Johnson, uma obra com 263 páginas, mais uma obra aí que adquiri através da Amazon, tá certo? Fica comigo até o final deste vídeo aí para você ver aí o review, detalhes desta obra interessante, né? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito ainda na família Point, te convido a fazer parte, ó, 2 segundos aí para você fazer parte aí da família Point Teológica, ó. 1, 2, pronto, agora você está inscrito, ative o sininho da notificação. Peço a você que compartilhe, né, este vídeo aí, seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, compartilhe, envia para um amigo, você sabe que gosta do assunto, do tema, para que a família Point Teológica possa crescer mais e mais e glorificar o nome do Senhor, tá certo? E eu vou deixar também o link aqui dessa obra fixado, o link da Amazon fixado aqui nos comentários. Você adquirindo, você vai estar, através do meu link, você vai estar abençoando aí o nosso canal, né, nos ajudando a retroalimentar esta obra, esse ministério. Eu entendo que esse canal é um ministério também, tá certo? E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vem fazer parte da família Point, né, no WhatsApp. Eu não tenho um clube de membros, você já percebeu, mas eu tenho esse grupo, no qual colocamos ali os apoiadores, né? Para que serve esse grupo, pastor? Não é um grupo para debate teológico nem discussões, mas para divulgação de lançamentos, pré-lançamentos e promoções do dia aí de todos os sites e livrarias. O pessoal fica ligadinho lá, mesmo sendo afiliado da Amazon, não tem nenhum problema, o pessoal coloca lá as promoções de qualquer site, de qualquer livraria. Para você se tornar nosso apoiador, o link está aqui no Apoia-se, entra na plataforma, você vai ver que nós temos uma meta para chegarmos lá. Batendo essa meta, o nosso propósito é sortearmos o livro de teologia mensalmente para os apoiadores. A partir de R$20 você se torna nosso apoiador, tá certo? Muito bem. Como eu falei para você, é uma obra de 263 páginas. Diz aqui a sinopse, ó. Qual a importância da manuscritologia para a interpretação, exposição e aplicação das escrituras sagradas? Quais as origens e diferenças textuais do Novo Testamento, das versões bíblicas corrigida e NA? Quais são as razões dessas diferenças textuais? Essas diferenças colocam em risco algum aspecto dessa doutrina? Existe alguma relação entre as novas versões bíblicas e o ecumenismo? Perdão. Essas e outras questões são tratadas na presente obra introdutória ao estudo sobre os manuscritos do Novo Testamento. Para você que não conhece o pastor, né, nosso querido pastor Altair, esse irmão aqui, ó, pastor, escritor, conferencista, foi membro diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, vice-presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da Assembleia de Deus em Abril e Lima, e missionário na Itália. Atualmente é pastor auxiliar e presidente do Conselho de Doutrina da IEDALP, membro do Conselho de Doutrina da União Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste, o MADENE. É mestre em teologia, com especialização em ministério, especialista em educação cristã e psicologia, licenciado em pedagogia. Muito bem. Como é que é a obra dele aqui, ó? Vários teólogos aí conhecidos, né, trouxeram algumas palavras iniciais, né, falando da importância da obra. Samuel Lopes da Silva, pastor; Basileel Assunção, pastor-presidente da CEADEP. Aí, ó, para quem escreveu aí, ó, pastor Ziel Gomes, ó, pastor-presidente da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, Tirirical, já falei em outras lives, que é o único pastor assembleano assim que eu tenho o hábito de ouvir, tá? Por conta da sua pegada bastante sensata, coerente, teológica. Eu gosto muito de ouvi-lo, ó, pastor Ziel. Pastor Leandro, da Assembleia de Deus em Rio Tinto, Paraíba, trazendo também aí uma palavra, recomendando a leitura. Roberto dos Santos, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério Belém. Cláudio Ananias, presbítero, doutor e mestre em filosofia, licenciado em ciência da religião, filosofia, né? Aí mestres eruditos, Éder Santos, Eduardo Leite,
pastores aí recomendando Esdras Costa Bento, né? Muito conhecido, você sabe. E tem aí manuscritos do Novo Testamento. Você sabe que é uma obra de lançamento agora de 2025. Né? Tá aí, uma obra, né? Recém-saída do forno. E temos aí a apresentação, né? Pastor Roberto Vieira dos Santos fazendo a apresentação da obra. Temos o prefácio. Essa obra foi prefaciada pelo reverendo José Orisvaldo Nunes. Aí tem o sumário. Aí vem o sumário. Apresentação, prefácio, introdução. Aqui, introdução, manuscritologia do Novo Testamento. O que é manuscritologia ou crítica textual? Então, a parte 1, a primeira parte, ele vai trazer essa questão introdutória sobre manuscritologia, que é importante, senão você vai ficar boiando na parte 2, né? Os materiais da manuscritologia. 3. Os mais antigos manuscritos gregos do Novo Testamento são de fato os melhores? Você já entende que não, né? Ele aqui está fazendo uma defesa dos manuscritos mais tardios, bizantinos, né? Pois bem, aqui, portanto, já de imediato já digo que o autor aqui não é adepto dos manuscritos alexandrinos, né? Vaticanos e alexandrinos, certo? Então ele vai defender a tese de que os manuscritos mais tardios são verdadeiramente os originais. Os principais textos gregos do Novo Testamento na atualidade. 5. A cooperação ecumênica entre o Vaticano e as Sociedades Bíblicas Unidas. Então, ele traz essas questões aí. Parte 2. As diferenças textuais entre as versões da Bíblia Almeida Revista e Corrigida e Nova Almeida Atualizada. Então, grande parte da obra dele, da página 74 até 183, então grande parte da obra, na parte 2, vai fazendo comparações entre o que o texto da Corrigida, né, baseado no texto Receptus, traz, e a NAA, baseado no texto crítico, traz. Então, temos origens e revisões aqui. Claro, sempre já adiantando você, ele vai defender a versão corrigida em detrimento da NAA. No caso, entendendo que a melhor tradução seria a Almeida Corrigida, eis a razão porque também, né, as Assembleias de Deus até hoje usam o texto corrigido, oficialmente nas suas Bíblias, né? As diferenças textuais entre a Almeida Corrigida e a NAA nos Evangelhos. As diferenças textuais entre a Corrigida e a NAA nos Atos dos Apóstolos. As diferenças textuais entre a Corrigida e a NAA nas Epístolas Paulinas. As diferenças textuais entre a Corrigida e a NAA na Epístola aos Hebreus. As diferenças textuais entre a ARC e a NAA nas Epístolas Universais. E as diferenças textuais entre a Corrigida e a NAA no livro do Apocalipse. Textos entre colchetes na NAA e outras questões. Né? Então, veja bem, pessoal, antes de ler um trecho aqui, eu separei também um trecho lá na página 179. Antes de prosseguir, é sempre importante dizer o seguinte, né? Nessa questão de crítica textual, você vai ter o pessoal que defende, os eruditos, teólogos, estudantes que defendem o texto crítico, né? Outros vão defender o texto majoritário, o texto Receptus, outros vão defender a família 35. Então, penso que cada estudante, cada teólogo tem o seu posicionamento e devemos dialogar, interagir, não desqualificando ninguém, né? Nenhuma parte desqualificando o outro, porque entende ser a melhor tradução, certo? Para alguns leitores desta obra, este será o primeiro contato com o tema da manuscritologia ou crítica textual, bem como com as questões que envolvem as diferenças textuais entre as versões Almeida Revista Corrigida e a Nova Almeida Atualizada da Bíblia. Por essa razão, busquei adotar uma abordagem introdutória utilizando uma linguagem acessível a todos, para aqueles já familiarizados com o assunto ou que desejam se aprofundar, sugiro a aquisição da leitura das obras que serão indicadas ao longo do livro, né? E tem uma bibliografia, estava olhando a bibliografia que ele sugere lá atrás, né? Graças a Deus, tem bastante obras aqui que ele sugeriu. Eu tenho qualquer coisa que sai sobre manuscritologia eu estou comprando, então descobri essa obra aqui e comprei, né? Quais são as origens textuais do Novo Testamento nas versões de João Ferreira de Almeida? Quais são as diferenças entre elas? Por que essas discrepâncias existem? Elas afetam as doutrinas centrais da fé cristã?
interfere na interpretação, pregação e ensino das Escrituras? Primeiramente, abordaremos questões relacionadas aos manuscritos do Novo Testamento. É vital entender as razões por trás dessa diferença, explicá-las adequadamente e garantir que nossas exposições da Sagrada Escritura se fundamenta em textos originais confiáveis, preservados através de suas cópias pela providência divina. Então, eu conheço eruditos, né? Realmente eruditos, professores de grego que defendem o texto crítico, cara. E conheço também autores também estudiosos, eruditos respeitáveis, que defendem os textos bizantinos. Logo eu entendo que essa questão aí, querido, lembra muito a disputa entre arminianismo e calvinismo. Você vai encontrar eruditos de ambos os lados apresentando motivos pelos quais, bons argumentos, né, pelos quais defende o seu posicionamento, tá? Eu particularmente, eu prefiro, né, eu sou defensor do texto crítico, mas entendo, compreendo, respeito quem pensa ao contrário, tá bom? Então, tanto é que eu estou mostrando aqui uma obra de um autor que defende os textos, né, os textos mais tardios, Receptus e o Majoritário e tal. Os materiais da manuscritologia, tá vendo? Então, ele vai trazer aqui, né, essas questões introdutórias, para depois entrar nessa questão das diferenças, já no capítulo 7, as diferenças textuais entre a Almeida Corrigida e NA dos evangelhos. Certo? Então ele vai começar pelos evangelhos, sempre comparando. Ó, o evangelho de Mateus, Mateus 5, 22, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo singularizar contra seu irmão, então ele cita aqui Mateus 5, 22, na corrigida, ele vem na ANA. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Aí ele cita aqui, a ANA omite a frase sem motivo, presente em 96,2% dos manuscritos gregos. Né? É claro, né? Por que está o termo sem motivo está ausente, né? Está presente em 96% dos manuscritos gregos. Por que está presente? Porque os manuscritos bizantinos são em maior número, né? Então, como a Sociedade Bíblica do Brasil seguiu aqui, na NA o texto crítico não traz o termo sem motivo, a frase sem motivo. Os textos mais tardios trazem, certo? Então, para você entender essa questão, os defensores do texto crítico entendem que o texto original, mais próximo do original, né, que não existe, né, o autógrafo não existe, são os textos menores. Por isso, a NA, seguindo o texto crítico, não tem a frase sem motivo. Por que o corrigida traz? Porque a corrigida é baseada no texto Receptus, um texto mais tardio, e os defensores destes textos mais tardios, bizantinos, entendem que o texto original é sempre o texto maior. Os defensores do texto crítico entendem que o original é o texto menor e que a tendência seria acrescentar e não retirar. Então, o texto mais curto, no entendimento dos defensores do texto crítico, é original, porque eles entendem que a tendência sempre é florear e aumentar, expandir o texto. Os textos mais tardios, né? Então ele vai trabalhando com essas comparações, achei muito interessante, tá vendo? Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Texto mais curto. Aí vai dizer, a NAA omite a frase, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, que se encontra presente em 91% dos manuscritos gregos, com algumas variações. Então, qual seria a minha opinião se eu estivesse fazendo parte da banca tradutora da NA? Eu não omitiria esse texto aqui, mesmo sabendo que nos sinaíticos, nos manuscritos antigos alexandrinos, todo esse trecho aqui, bendizei os vossos maldizem, mesmo sabendo que não se encontra nos manuscritos alexandrinos. Por que eu manteria? Porque é algo interessante, né? Olha só, está acrescentando algo. O texto bizantino acrescentou algo. Os textos mais tardios acrescentam algo que
De fato é verdade, não tem nenhuma mentira aqui. Bem dizer, o que os maldizem, fazem bem o que os odeiam, né? Então, eu deixaria por uma questão de tradição. Realmente, se você retira tanta coisa assim, as pessoas que não têm, os mais leigos, né, os novos convertidos, aqueles que não se importam com estudar teologia, crítica textual, eles vão estranhar, cara. Então eu deixaria, entendeu? E note, eu sou a favor do texto crítico, mas muitas questões eles realmente solaparam. Deixa aqui na página 179. Então ele vai trabalhando com vários textos, os evangelhos, hebreus, atos, né? Epístolas, paulinas, enfim. No texto, na página 179, eu separei o trecho que ele vai trabalhar o texto da mulher adúltera. Ó, João 7,53. Aqui. Você sabe que toda a passagem da mulher adúltera, eles não constam nos manuscritos mais antigos. O que ele comenta, ó. Os versículos estão presentes em 85% dos manuscritos gregos e encontra-se no texto Receptus, texto majoritário, e no Novo Testamento, segundo a família 35. Esse texto aparece entre colchetes na Bíblia Almeida, revista e atualizada. Mas na NAA, os colchetes foram omitidos. Aí ele botou aqui, provavelmente por um erro editorial. Eu não entendo assim. Discordo aqui do pastor, com respeito. Eu entendo que foi proposital, né? As Bíblias da Sociedade do Brasil, já reparei já há alguns anos, já vem já com esse padrão de não colocar mais essa questão entre colchetes, tá? Não foi erro, não. Na Bíblia, na minha opinião, na Bíblia de Estudo NA, a nota de rodapé sobre a referida passagem diz, que é uma Bíblia de estudo, tá? Vai dizer o quê? Existe aqui, ó. Existe considerável dúvida de que esta história tenha sido parte do Evangelho original de João, uma vez que ela está ausente de todos os manuscritos mais antigos. Porém, não há nada nela indigno de sã doutrina. Parece melhor ver a história como algo que provavelmente aconteceu durante o ministério de Jesus, mas que não fazia parte originalmente daquilo que João escreveu em seu Evangelho. Por isso, essa história não deveria ser considerada parte da Escritura, nem ser usada como base para formular algum ponto de doutrina que não seja confirmado na Escritura. Eu concordo com a nota de rodapé que, de fato, ela não constava no original, mas que ela deve fazer parte, sim, com certeza. Ou seja, por que a NAA não retirou toda a passagem da mulher adulta? Cara, seria um choque, né, para a igreja brasileira. Então, mesmo vocês sabendo, mesmo o texto da NAA tendo sido baseado no texto crítico, eles não são loucos de fazer isso, simplesmente não ia vender, cara. Tá bem óbvio isso, tá bem claro. Então, eles retiraram os colchetes, não foi erro. Segundo o pastor Alto, ele acha que é erro, eu discordo. Eu entendo que isso foi proposital, intencional, não colocar mais colchetes, não entrar mais nessa questão. Mas como é uma Bíblia de estudo, teve essa nota de rodapé, estudo certo? Diz mais aqui, ó, para Acker, que comenta a passagem sem reservas no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, da CPD, diz o seguinte, ó, quer esta ação pertence ao Evangelho de João, quer não, é questão de debate. Debate erudito. O versículo 33 fornece adequada transição para a narrativa da mulher pega em adultério. A Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global CBD, não faz ressalva sobre a originalidade da passagem em suas notas de rodapé. Por que não faz, cara? Por que não faz? Vamos lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal não é escrita para eruditos, cara. Ela foi escrita para o povão. Então, colocar um tema desse, que é debate entre eruditos, que vai trazer dúvidas e questionamentos da maioria do povo, que é simples, humilde, que não se adentra, não se aprofunda na teologia, em manuscritologia principalmente, é óbvio, cara, e queria trazer confusão para a cabeça das pessoas. É óbvio que uma Bíblia de estudo dessa que vende igual água para a maioria do povo que não se aprofunda, é claro que não vai duvidar da originalidade, nem nos comentários, é óbvio, né? No texto crítico da SBU, a originalidade dessa passagem é rejeitada, visto que não se encontra nos papiros 66 e 75, nem nos códigos sinaídicos alexandrino, Vaticano e Freimiter, etc. A grande tradição textual majoritária apresenta algumas variantes. Então é óbvio, né? Está claro que é um texto que não estava presente, né, nos manuscritos mais antigos, porque não estava no original. Agora, que foi um fato verídico, foi. Qual a opinião do senhor, pastor?
For fato verídico? Sim. Deve ser mantido no texto bíblico do Evangelho de João, com certeza, ao longo de séculos. Esse texto mudou, transformou, impactou vidas, tem que permanecer lá. No comentário bíblico Beacon, CPD, após uma análise do texto, lemos, entretanto, não há nada narrativo que coloque em dúvida a autenticidade ou a historicidade desta sessão. Assim, o evento pode muito bem ser usado com propósitos homiléticos. Brian Pillman, ao introduzir o seu estudo sobre João 8, 31 a 59, pressupondo a originalidade dos versículos 7:53, 8:11, escreve. Brian Pillman vai dizer, o incidente da mulher surpreendida em adultério em João 8 parece ilustrar de maneira comovente o tema do trecho agora estudado, ou seja, a liberdade espiritual. Os líderes religiosos, orgulhando-se da sua liberdade como filho de Abraão, trazem a Jesus uma mulher que é considerada completamente escravizada pelo pecado, quando, porém, Jesus lhe ensina uma lição retirando-se do cenário, presos pelas correntes de uma consciência culpada, enquanto a mulher fica ali transbordando de felicidade. Percebe que Marpilma não vai entrar nessa questão, né, cara? Ele não é um autor que fica analisando crítica textual, ele é um autor pastoral, um verso pastoral, né, devocional, então eu particularmente nem colocaria trecho de Marpilma aqui. Rolando Boyer também, não tem essa pecada, né? Ele vai dizer, muitos manuscritos antigos não inserem trechos de 7:53 e 8:8. Muitos escritores eminentes não consideram uma parte da obra de João, mas outros aceitam esses versículos como verdadeiramente uma parte deste evangelho, porque não se pode considerar o versículo 12 uma continuação da história encerrada no capítulo 7:52. Falou-lhes por Jesus outra vez, verso 12, refere-se ao verso 2. Jesus ensinava no templo, verso 2, levaram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Mas quando o caso foi resolvido e tanto a acusada como os acusadores se retiraram, Cristo começa novamente a ensinar o povo no templo e não no concílio, encuralizados os fariseus. Né? Na introdução do Novo Testamento TLNA analítico, é apresentada uma análise do aparato para João 7:53 a 8:11, onde se conclui que não há qualquer razão que nos force a duvidar da originalidade joanina desta história, a despeito da opinião contrária e prevalecente. Em favor da autenticidade dessa passagem do Novo Testamento, Snap Jr. fez uma ampla e sólida defesa. Né? Já foi, já. Então termina aqui. Então, não há qualquer razão que nos force a duvidar da originalidade joanina. Claro, cara, é possível, né, que João tenha escrito essa obra e tardiamente, depois, posteriormente, né? É bem possível que a obra de, né, o texto da passagem da mulher adulta tenha sido escrito tardiamente, até mesmo pelo próprio João, não duvido não, mas que, minha opinião, tá? A gente não é obrigado a concordar com nenhum teólogo, né? Pode ver, né? Respeita aqui o pastor Altair, mas divido dele em alguns pontos. E assim se faz teologia, né? Assim também como você não é obrigado a concordar comigo, tá tudo certo. Tá bom? Mas a minha opinião aqui, né? Minha opinião é que o texto da mulher adulta, foi o qual que nós lemos aqui, foi um texto tardio, certamente não constava nos originais, nos autógrafos. Então, refletindo isso, os manuscritos alexandrinos mais antigos não seguem essa pegada, não seguem o texto autógrafo, só que os textos mais posteriores, mais tardios, Receptos, Majoritário, Família 35, seguindo uma tradição de textos posteriores, no qual já havia sido inserido esse texto, né, compreendeu que deveria se manter esse texto e chega até nós, né? Agora, imagina, cara, se a sociedade bíblica ela chega e retira, porque o texto era baseado no crítico, nos textos de Alexandrinos, ela retira todo o texto da mulher adulta. Simplesmente não vai vender, cara, a mulher adulta, né? Simplesmente não vai vender, é uma questão comercial, embora a sociedade bíblica tenha optado a seguir o texto crítico, percebe que ela ficou com o texto bizantino, com o texto tardio em relação ao texto da mulher adulta. Não tem como tirar, cara. Não tem como tirar Marcos 16, não vão tirar. Não vão tirar. E na minha opinião, não deveria, não deve, tá? São textos com tradição fortíssima, mesmo eles estando presentes só nos textos tardios. Eu prefiro o texto crítico mais antigo. Eu sou da opinião que não se deve tirar, tá bom? Só para você entender, eu tenho uma posição moderada.
Alguns eruditos são radicais, né? Eles dizem, não estão presentes nos textos mais antigos, logo, ao cara, ao pastor, ao erudito, logo, não deveria fazer parte da Bíblia, logo, eu não prego para minha igreja, tá ali, mas eu nunca vou pregar. Bobeira sua. Bobeira sua. Tá certo? Mais uma obra aí, caso você queira adquirir essa obra, achei interessante. Tá? Deus abençoe o pastor Altair, né? Sembriano, defendendo ali seu posicionamento. Deus abençoe. Se você quiser adquirir essa obra, tá fixado aqui o link da Amazon nos comentários. Deus abençoe e até a próxima.